Irmãos, vamos ler o Salmo de número 32. Existem dois salmos que falam exatamente sobre a mesma circunstância. É o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51. Que é o sofrimento de Davi após ser confrontado com o seu pecado. Nós vamos ler o Salmo de número 32 e durante a mensagem a gente vai usar alguns versículos do Salmo de número 51. O Salmo de número 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Muito bem, irmãos. Existem sofrimentos da alma que muitas vezes são muito imperceptíveis para a gente, para identificar a causa desse sofrimento. Às vezes, esses sofrimentos são tão agressivos pelo peso que a alma carrega sobre eles, que nós chegamos a situações bastante complicadas no sentido do sofrimento da alma. De depressão, de aflição, de angústia. E isso ocorre, irmãos, muitas vezes porque dos grandes problemas que o ser humano tem é que não sabe reconhecer, muitas vezes, os seus atos errados que cometem. Muitas vezes, as consequências dos nossos erros, eles recaem sobre as pessoas que cometem os erros e sobre pessoas que são do nosso relacionamento, são do círculo do nosso relacionamento. E nós, muitas vezes, quando nós estamos errados, muitas vezes pelo nosso ponto de vista, nós não reconhecemos o erro, continuamos no erro, ou então nos omitimos do erro que nós cometemos. Eu falo aqui, muitas vezes, das dificuldades que o ser humano tem, exatamente de reconhecer por causa das suas fraquezas, por causa dos seus pecados. Eu estive
lendo alguma coisa a respeito, e a gente percebe que as pessoas que escrevem sobre isso dizem que o orgulho é uma das grandes causas do reconhecimento dos nossos erros. Nós não queremos reconhecer que erramos, não admitimos que erramos, porque no nosso entendimento, na nossa forma de ver, a nossa visão de mundo, entende que nós estamos certos naquilo que fazemos. Muitas vezes, por causa de uma fraqueza moral. A fraqueza moral diz sobre o medo das consequências de as pessoas saberem dos nossos erros. Por isso, nós não admitimos e muitas vezes até escondemos. Isso é muito comum quando esse medo das consequências, porque a mentira surge exatamente desse contexto. Quando a gente vislumbra algo que pode acontecer a nós no futuro, a gente vê isso muito quando criança, com medo do pai, de castigo, ou de uma surra, de uma peia, a criança mente, esconde alguma coisa errada que fez. Nós temos uma consciência muitas vezes cauterizada, é um outro motivo. Cauterizada no sentido de que aquele erro não faz mais nenhum efeito de, vamos dizer, de constrangimento na vida daquela pessoa que comete. Então vejam, quando a gente vive em situações como essa, existem consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando essas consequências recaem sobre nós, e nós não admitimos o erro, vem o sofrimento da alma. Como é que a gente pode restaurar uma alma que sofre em função de situações como essa? Este Salmo de número 32, ele fala exatamente de uma pessoa chamada Davi, do rei Davi. O rei Davi, ele sofreu consequências seríssimas na vida dele, da família, do povo de Israel, em função de que ele não apenas escondeu o pecado, mas ele tentou driblar, vamos dizer assim, os seus erros, tentou esconder os seus erros. As consequências do pecado de Davi fizeram com que ele chegasse numa situação como essa, que o versículo 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. A alma dele estava passando por um sofrimento intenso. E ele precisava ser restaurado na sua situação. Eu não sei quantos aqui passam por sofrimento da alma, sofrimentos intensos. Mas a gente precisa olhar para esse salmo e entender que existe um caminho de restauração. Existe um caminho que a gente pode seguir, no exemplo que o próprio rei Davi dá aqui nesse salmo, que a gente precisa olhar, refletir sobre a nossa vida e seguir esse mesmo caminho. No versículo de número 1, ele fala da alegria do perdão do pecado. Onde ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Está falando exatamente que ele alcançou a restauração da sua alma e agora ele consegue viver em paz. E quando ele diz coberto, o sentido dessa palavra coberto aqui é de ser vestido. E quando eu estava pensando nesse versículo aqui, quando Deus nos veste do nosso pecado, eu pensei exatamente no erro de Adão, no pecado de Adão. Porque Adão, quando pecou e ele se viu nu, o Senhor, nosso Deus, ele vestiu Adão. E naquele momento ali, ele perdoou o pecado de Adão, e não apenas isso, ele projetou perdão dos pecados a partir do animal que foi ali morto para cobrir a nudez de Adão. Então, irmãos, vamos olhar um pouco para a história de Davi e a gente vai perceber esse contexto. Eu sei que muitos aqui
conhecem essa história, mas muitos também não conhecem. Então é bom que a gente perceba, né, que a gente entenda o contexto. O que aconteceu? Era um momento de guerra, o exército de Israel estava em guerra, mas Davi não foi para a guerra, ficou no palácio. E ele acordou, foi para a varanda ali do seu palácio, e ele viu uma mulher que estava nua tomando banho. E ele olhou para aquela mulher e desejou a mulher. E aí ele mandou chamar aquela mulher no palácio, e ele teve relações com essa mulher engravidou. E quando ela comunica ali para Davi que estava grávida, que aliás é o único momento em que Batseba fala, né? Não sei se vocês perceberam, só tem esse momento que ela fala. Ela manda dizer a Davi, e ela diz: estou grávida. A partir daí, foi o start para que outras coisas pudessem acontecer, né? Porque ele tentou enganar o seu general, um dos seus generais, Urias, chamou para o palácio, e ele, em solidariedade aos seus soldados, não foi para casa, dormiu ali no batente do palácio. E ele então, Davi não satisfeito, para poder enganar ali a questão da gravidez, ele manda matar seu general chamado Urias. E depois que ele mandou matar, ele casou com Batseba para esconder o adultério que havia ali acontecido, né? E isso foi um ato que não agradou a Deus. E Deus fez o quê? Mandou o profeta Natã confrontar Davi. E ali, quando ele é confrontado, ele reconhece o seu erro, ele cai de joelhos, ele se arrepende, é quando a ficha cai realmente, ele toma consciência dos erros que havia cometido, e ele então ali pede perdão a Deus. Mas Deus perdoa a vida de Davi, mas não as consequências do pecado de Davi. Quando ele diz que a espada estaria sobre a sua família, né, e que o filho que havia sido gerado da relação dele, no casamento ali com Batseba, morreria. Então houve uma série de consequências desse pecado de Davi. E olhando para essa história, a gente percebe o quanto horrível foi, né, esse pecado. Mas olhando para essa história também, a gente percebe o quanto a misericórdia e a graça de Deus são tremendas e infinitas. Porque Ele derramou da misericórdia, Ele derramou da sua graça sobre a vida de Davi, Ele restaurou a vida de Davi, restaurou a sua alma, que ali estava em completo desespero e sofrimento. E isso foi causado exatamente por aquele momento em que ele, diante de Deus, ele se reconcilia, se arrepende, né, e se coloca diante do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27, a gente vai ver o texto que ali, quando Deus mandou Natã ali confrontar Davi, né, e a história ali quando ele se casa com a mulher de Urias, e esse é o ato que desagrada a Deus. Vejam aí, 2 Samuel capítulo 11, versículos 26 e 27. Ele diz assim: quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Bom, irmãos, eu queria pensar com os irmãos, em primeiro lugar, as consequências de nós, não apenas dos erros que nós cometemos, mas de nós escondermos os erros, de nós guardarmos os erros, ou de não reconhecermos que nós estamos errados. E a primeira coisa que nós vimos aqui nesse texto é exatamente esse rompimento da pessoa para com Deus, né?
quando a gente vive distante da palavra de Deus, quando a gente vive em pecado, existe um abandono de Deus sobre a pessoa daquele que peca, né, daquele que erra. É só a gente olhar para Romanos, capítulo 1, que ali vai relatar que Deus abandonou o homem à sua própria sorte, né, pelo pecado, que o homem escolheu a criatura e não o Criador, né? Vai falar ali em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus estava sobre o homem, porque ele havia escolhido a criatura e não o Criador. E o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos o seguinte, no Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes da justificação, esse homem estava afastado de Deus. O pecado do homem havia afastado esse homem de Deus. Portanto, havia um rompimento. Esse homem estava em guerra com Deus. E quando se fala em guerra, é no sentido espiritual. E essa paz com Deus, ela só acontece com o homem no momento em que ele abre o seu coração para Cristo, e ali ele é justificado por Cristo, e o apóstolo Paulo diz, mediante a fé, nós voltamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, a primeira consequência do nosso erro é exatamente quando nós não nos arrependemos, reconhecemos o nosso erro. A primeira consequência é o nosso afastamento da nossa relação com Deus. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é que a consequência dos nossos erros também é sobre a pessoa que erra. Nós temos uma consequência, um rompimento com Deus, e nós temos uma consequência que é o rompimento, que é as consequências sobre o que recai da pessoa que errou e que cometeu o pecado. No versículo de número 3, nós lemos aqui ainda há pouco, diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Ora, o que Davi está dizendo aqui? Esse sofrimento de Davi, né, o sofrimento da alma, né, a angústia dele pelo pecado que ele havia cometido, e agora que ele tomou conhecimento através do confronto do profeta com ele começa a sofrer. E quando Davi diz assim, envelhecer os meus ossos, ele estava expressando uma fraqueza física e o sofrimento mental causados pela culpa do pecado. Isso era uma expressão que é muito usada no hebraísmo, né, no pensamento hebraico, que os ossos representam a essência da força e do corpo. Quando ele diz que estava sofrendo com os ossos ali, é a fraqueza, né, do homem na sua alma, né, então ele ali está expressando exatamente isso. E para que Davi pudesse chegar a esse momento, né, do confronto, ele precisou que Deus mandasse o profeta até ele, para que ele conhecesse a verdade, e ali no momento em que ele é confrontado com a verdade, ele pudesse ter conhecimento do seu pecado. O que estava acontecendo até ali? Ele pegou o pecado que havia cometido, levantou o tapete e botou para debaixo do tapete. Havia se passado 2 anos. Tudo aquilo que ele fez. Ele teve medo de que as pessoas tomassem conhecimento do adultério que havia sido cometido. E as consequências sobre Batseba do adultério cometido. Então ele não queria que o povo de Israel soubesse, ele não queria que ninguém soubesse, então ele escondeu todo aquilo que ele havia feito para que não sofresse consequências de retaliação do povo para com ele. Mas, irmãos, olha, eu quero dizer para vocês é que quando a gente comete erros, a gente pode esconder de todo mundo. Ninguém vai saber daquilo que nós fizemos. Mas pode ter certeza de uma coisa, Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos e praticamos. Ninguém esconde nada de Deus. Ele escondeu do povo, mas não escondeu de Deus. E Deus então mandou o profeta até onde ele estava, para que ali o profeta pudesse confrontar
com o pecado dele. E ali o profeta Natan conta aquela parábola da ovelhinha, né, que ele tomou a ovelhinha de um pobre, matou essa ovelhinha para servir ao visitante, e ele, com raiva, disse que a pessoa que fez isso merecia morrer, e o profeta Natan, com muita coragem, apontou para ele e disse assim: pois você é o homem. E daquele momento em diante, é que ele tomou consciência do seu pecado, e ele então começa a sofrer. A pressão, irmãos, sobre ele foi tão grande. Deus mandou para ele que ele se ajoelhou diante de Deus e disse: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Ali no Salmo, no versículo 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Percebam que aqui é interessante isso, porque muitas vezes quando nós erramos e pecamos, o que é que a gente faz? A gente bota a culpa nos outros, não é? A gente tem sempre a mania de dizer assim: eu fiz isso porque você fez isso. A gente sempre está responsabilizando os outros dos nossos atos. É aquela questão do Adão, né? Do Adão, quando Deus vai lá confrontá-lo com seu pecado, ele diz: a mulher que tu me deste. O homem faz a mesma coisa, em todos os momentos o homem está colocando a responsabilidade dos seus atos sobre as outras pessoas. Mas aqui, irmãos, Davi, ele assume o pecado, e ele não põe a culpa sobre Batseba. Ele diz assim: ora, aquela mulher foi ficar nua na minha frente, e eu ia fazer o quê? Não é? Ele não colocou a culpa sobre Batseba. Ele não colocou a culpa em ninguém. Ele assumiu o pecado, ele diz: o meu pecado. Vejam que no versículo 3 ele diz assim: enquanto calei os meus pecados. No versículo número 4 em diante, no versículo número 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então ele assume a responsabilidade daquilo que ele havia feito no momento em que ele foi confrontado, que ele reconhece que a culpa daquilo que ele havia feito, dos seus erros. Ele não vai dizer assim: ó Senhor, me perdoa porque fulano de tal me fez pecar. Fulano de tal me fez pecar. Irmãos, em última instância, a decisão de fazer ou não fazer é nossa. Não depende do outro. Não é? O outro pode até tentar a gente. O outro pode até chegar na sua frente e fazer todas as coisas daquilo que você deseja, gosta. Mas a decisão de fazer ou não fazer, em última instância, é sua, não é do outro. Portanto, nós precisamos fazer exatamente isso que foi feito aqui. Ele tomou consciência, toda a culpa do pecado caiu sobre ele. Ele tomou consciência do pecado. Ele vai à presença de Deus e diz: Senhor, pequei, somente contra ti pequei. E ele diz assim: o meu pecado. E assume ali total responsabilidade. E aqui uma das coisas que é importante, porque ele havia escondido o pecado pelo orgulho, ele era o rei, pelo medo das consequências, mas no momento em que ele assume a responsabilidade, veja a diferença, porque aqui agora ele está humildemente aos pés de Deus, e ele está reconhecendo os erros que havia cometido. Né? Então a humildade nós precisamos ter para chegar à presença do Senhor, reconhecer os nossos atos, confessar a Ele os nossos pecados. O texto, a terceira consequência, irmãos, que a gente observa desse texto aqui, é para a família das pessoas que cometem o erro e que escondem o erro cometido. As consequências sobre a família. Não é? É interessante, vejam aí, 2 Samuel capítulo 12, versículos de 1 a 14. Segundo Samuel capítulo 12, versículos de 1 a 14,
que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Guarda esse número, 4 vezes. Porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: porque pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O que é que nós temos aqui, irmãos? Consequência sobre a família daquele que havia cometido o erro e não foi até Deus de se arrepender daquilo que havia feito. Ele escondeu o pecado e guardou no seu coração. E aí nós vemos o seguinte: Davi cometeu 4 atos contra as pessoas. Vocês guardaram aquele número 4 vezes? Ele cometeu 4 atos. Quais foram os 4 atos? Tomou a mulher do seu soldado, mandou matar o seu soldado, casou com a mulher do seu soldado e escondeu o seu pecado. 4 erros. Sobre a família, Absalão matou Amon. Joabe matou quem? Absalão. Salomão matou Adonias, seu irmão. E o Senhor tirou seu filho com Batseba. 4 consequências, não é? Depois, as pessoas, o povo de Israel, vocês sabem que Absalão tomou o poder e Davi teve que sair às pressas de Jerusalém, e houve o quê? Uma guerra civil. Milhares e milhares de pessoas morreram nessa guerra civil. Consequência do pecado de Davi. Davi envergonhou Urias ao se deitar com a sua mulher. E o Senhor envergonhou Davi, mandando que Absalão deitasse com as mulheres de Davi. Então vejam, irmãos, 4 vezes as consequências do pecado de Davi, que foi sobre a família e sobre a sua vida. Mas a grande notícia que nós temos, irmãos, é que a
apesar de tudo isso, né, a gente pode estar até horrorizado com as coisas que foram feitas, mas a grande notícia é que o Senhor é misericordioso, né? O Senhor é compassivo. O amor de Deus por nós é imensurável. E que o Senhor, Ele traz alegria e restaura o pecador quando esse reconhece o seu pecado e vai à sua presença e se arrepende do seu pecado. Confessa o seu pecado e o Senhor perdoa. E aquela alma triste, aquela alma sofredora, vai agora sentir paz na sua vida, caminhar de uma forma tranquila, porque agora o Senhor tirou o seu sofrimento que estava ali, levando a pessoa àquela situação. Davi, profundamente abatido com a tomada de consciência do seu pecado, ele toma a atitude de buscar no Senhor a paz com Deus e consigo mesmo. Ele tomou os seguintes passos, percebam aí, o primeiro passo que ele tomou. Ele toma a consciência de que todo o seu sofrimento é causado pelo seu pecado, versículo 3, nós já lemos. Segundo, ele tinha consciência de todo o mal que havia praticado, então ele tomou consciência de todos os seus erros. Terceiro, ele teve consciência de que todo o juízo de Deus sobre ele é justo. Ele é o único culpado. É interessante, irmãos, porque quando nós não culpamos os outros, nós dizemos que Deus foi injusto, né? Vocês já ouviram falar isso? Deus foi injusto, né? A pessoa não merece ou não merecia, né? Deus foi injusto com a pessoa. Mas Davi está dizendo assim, que todo o juízo de Deus, ele merece, porque Deus é justo. Veja aí, no Salmo 51, versículo 4. O Salmo 51, versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o juízo de Deus, né, o juízo de Deus é puro, né, o juízo de Deus, nós merecemos todo o juízo de Deus sobre nós, nós merecemos. O que basta que nós venhamos a fazer, irmãos, é reconhecer diante de Deus aquilo que nós fizemos e aquilo que nós praticamos. Em quarto lugar, ele teve consciência de que precisava de um novo coração. O coração dele era um coração tendencioso ao pecado, a sua natureza era pecaminosa, e ele precisava de um novo coração. Vejam aí, versículo 51, Salmo 51, versículo de número 10. Onde ele diz ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O reconhecimento do seu pecado, né, da sua natureza pecaminosa, e ele pede ao Senhor não somente o perdão dos seus pecados, mas que o Senhor possa dar a ele um novo coração. Um coração agora em que ele possa unicamente olhar para o Senhor e não para as concupiscências que ele sentia na carne. Quinta, ele teve consciência de que a sua alegria precisava ser renovada pela ação do Espírito de Deus na sua vida. A sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, aquilo que estava na sua alma, ele precisava sentir alegria novamente. No Salmo de número 51, versículos 11 e 12, ele diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sexto, ele confessa o seu pecado e pede o perdão de Deus. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 51, versículos 7 a 10. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto sobre os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, queridos? Existe um caminho da restauração. A gente não precisa caminhar o resto da vida sofrendo por algo que nós cometemos ou fizemos. O que nós precisamos fazer é olhar para o Senhor, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E esse momento em que nós olhamos para o Senhor, a gente confessar a Ele tudo aquilo que nós fizemos. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. O Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, desde que nós venhamos a confessar esses pecados ao Senhor. Então o caminho da restauração não é um caminho difícil. Talvez o nosso orgulho, ou a nossa fraqueza moral, o medo das consequências, tudo isso possa fazer com que você não vá à presença do Senhor e confesse o seu pecado. Mas o Senhor lhe chama hoje para restaurar a sua vida. Da mesma forma que Davi disse ali no Salmo de número 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, ou seja, feliz é aquele que o Senhor perdoa os seus erros e os seus pecados. Você pode também viver em paz no seu coração. Mas para isso, para a sua restauração, você precisa confessar o seu pecado. Irmãos, nós vamos cantar uma música. É muito conhecida de vocês, que é exatamente o Salmo de número 32. Essa música diz: enquanto eu calei os meus pecados. Não é? Nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, você reflita sobre essa caminhada trilhada por Davi. De um momento de prazer, de um momento de alegria, ele trouxe desgraça para ele, para a sua família e para o povo de Israel. Mas depois que ele tomou consciência do seu erro, depois que ele foi confrontado com a verdade, com a palavra, ele foi à presença do Senhor para tirar toda a dor do seu coração. E ali diante do Senhor, ele confessou ao Senhor. Ele reconheceu que ele havia errado. E ele confessa. E o Senhor deu paz ao seu coração. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, se você está sofrendo com dor no coração, por algo que você se arrepende, por algo que você cometeu, por algum erro que você fez, o Senhor quer lhe dar paz. Paz ao seu coração. O Senhor quer que você saia daqui de uma forma tranquila, sem sentir culpa, sem sentir o peso da mão de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O Senhor nos ama tanto, irmãos, tanto, que Ele morreu na cruz por nós. Portanto, não tenha medo. Nesse momento, se você quiser confessar o seu pecado diante do Senhor, fique em pé. Não precisa você gritar daí o seu pecado, mas faça o seu coração gritar para o Senhor. E assim, o Senhor irá perdoar e te retirar do seu coração a sua dor.